Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar o episódio, eu tenho 2 avisos. Primeiro, estamos todos em distanciamento, então estamos cada um na sua casa. Com isso, algumas falas ficaram picotadas. Segundo, o aplicativo que usamos para fazer a captação de áudio deu um erro, então acabamos ficando sem o tchau do convidado. Caso vocês queiram seguir o nosso amigo, o Twitter, as redes dele em geral é Bruno Kafka. Bom episódio! Oi pessoal, começa agora o episódio 2 do TurboCast. Eu sou o Júlio Ferreira e comigo estão o Augusto Mena Barreto e o Diego Mendonça. Oi. E aí, Guto, como é que você passou esses dias? Tudo bem. Com medo do coronavírus, mas tudo bem. E você, Diego? Tudo caminhando, né? Conhecendo aí essa nova realidade na qual a gente tá, mas tudo caminhando, tudo seguindo. A vida segue, dentro ou fora de casa. Agora tem que estar dentro um pouquinho mais. E nesse episódio nós temos o nosso primeiro convidado, que é o Bruno Kafka. Ele é membro do Conselho Gestor do Instituto Barão do Cerro Azul e ele veio aqui para conversar com a gente sobre a situação do novo coronavírus aqui em Curitiba, no Paraná. E aí, Bruno, tudo bem? Conta aí pra gente quem é você. Meu nome é Bruno Kafka, já fui aí candidato a vereador, participo aí do conselho aí do Instituto Barão do Cerro Azul, que atuamos aí com políticas públicas, com planejamento de políticas públicas, assessoria parlamentar e afins. E eu sou do ramo jurídico, então agradeço aí o convite aí para participar do podcast. O que o Instituto faz? O Instituto Barão do Cerro Azul. Acabei explicando um pouquinho mal, primeira vez que participo de um podcast, então tô pegando aí o jeito aqui para ficar mais à vontade. Nosso instituto a gente começou pensando em questão de planejar, né, políticas públicas, assessorar parlamentares, difundir ideias, conceitos novos de políticas progressistas. Tanto é que agora esse ano a gente tinha um planejamento, né, para esse ano de fazer circuito de palestras sobre economia, sobre, enfim, várias áreas ligadas à política. Dado o que aconteceu, dada a situação do coronavírus, estamos refazendo todo o planejamento, né? Estamos agora começando a fazer alguns estudos mais específicos, como sobre o caso do coronavírus, igual que a gente publicou no site agora semana passada, mais especificamente com dados, né, Curitiba, do Paraná. Mas sim, a gente pensa agora, estamos avaliando outros estudos mais ligados também à economia, quanto a planejamentos de reabertura em outros locais do mundo e afins, né? Vamos vendo aí, passo a passo, que a realidade muda rapidamente. O Bruno, uma curiosidade aqui, você é parente do escritor? Do Franz, não. Ele é tcheco, né? Da Tchecoslováquia. Eu sou descendente polonês. Entendi. Legal, Bruno. Sabe que eu fui procurar o teu Twitter outro dia, e aí eu digitei, né, Bruno Kafka, e apareceu um perfil de um político da República Tcheca, que fundou o partido, que chama exatamente Bruno Kafka, um judeu alemão, da República Tcheca, né, mas alemão, de fala alemã. E ele foi um dos fundadores do Partido Liberal Democrático Alemão. Eu achei bem curioso, que é uma pessoa com o mesmo nome, o seu. É curioso que eu não conhecia, eu já pesquisei meu nome, eu encontrei já a referência a um professor, faz bastante tempo que eu vi isso aí, eu não lembro nem de que área aqui, especificamente que ele dava aula, mas foi ali no final do século XIX, começo do século XX. Imagino que não seja a mesma pessoa, ou será que é? Esse Bruno Kafka é de 1881. É possível que seja o mesmo, então. Mas Temos psicólogos, filósofos também aí na família Kafka, viu? Sim. Tem o Kurt Kafka, sim, um dos grandes nomes da psicologia da Gestalt. Você falou que é ascendência polonesa. Isso, exato. Então, a pergunta que não quer calar logo, né? Você gosta aí de um bom pierogi? sabe que não sou muito fã, viu? Pra falar bem a verdade. Sabe como numa boa, mas nunca fui muito fã de pierogi, não. Nunca fui muito fã. Certo. Não faço jus às origens. É muito comum, às vezes, a gente ver em determinados grupos, fóruns, no Facebook ou em outras plataformas, as pessoas quererem dizer que coronavírus não tem nada a ver com política. Para você, é possível
a gente fazer uma discussão hoje, qualquer que seja, uma discussão sobre Covid-19, sobre coronavírus, e não envolver política de alguma forma? Para mim, não existe discussão nenhuma de relações humanas sem ter envolvimento político, né? De tendo coronavírus ou não. No caso do coronavírus, então, acho que está mais explícito do que nunca a questão política, de desigualdade social, de falta de investimentos em saneamento básico, que aqui no Brasil é precário, questões de investimento no SUS, sabe, que desde o do governo aí, Michel Temer, né, a gente via um planejamento de desmanche que se intensificou após a eleição do Bolsonaro com a entrada do idolatrado Mandetta, né, estava a todo vapor. E agora com esse Nelson Teich que entrou, eu imagino que ele, como um lobista do setor privado e de saúde, isso daí deve se intensificar, né? Ainda mais do que já vinha sendo. Você acredita que politicamente, em termos políticos, o mundo será diferente pós-pandemia de Covid? Eu acredito. Acredito não, tá? A gente acho que tem certeza aí sobre isso daí, né? O que a gente tem a dúvida é do que vai gerar, né? Sabe, o que vai acontecer, porque como é que vai ser, né? A gente parte de vários princípios. Tem países que se organizaram para fazer. A Argentina, por exemplo, é um país que se organizou de maneira, na questão de saúde, que pode surtir efeitos econômicos positivos para eles que estavam numa situação muito pior que a do Brasil. E o Brasil adotou políticas públicas de saúde sanitárias muito piores que a da Argentina, que podem nos colocar numa crise econômica muito pior que a Argentina estava. Sabe? Então é difícil prever, né? Mas eu imagino que a gente aqui no Brasil, a gente não só de falar mal do Brasil, não gosta dessa cultura de viralatismo, mas aqui eu acredito que teremos problemas bastante sérios pela forma que foi lidada, não só pelo Bolsonaro. Sobre isso que o Bruno falou, eu estava revendo, né, as questões da gripe espanhola e eu me dei conta que na época, em 1918, a gente teve também vários tipos de resposta à gripe espanhola. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados que decretaram uma quarentena mais efetiva, eles se recuperaram mais rapidamente, em termos econômicos, do que aqueles que tentaram minimizar a epidemia na época. E aqui no Brasil tem o exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo, que tentaram minimizar a pandemia da gripe, demoraram para agir. E temos o exemplo de Belo Horizonte, que agiu super cedo e conseguiu evitar, teve pouquíssimas mortes em comparação ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Vocês usaram a lei de acesso à informação, né? Para pedir as informações para a prefeitura a respeito do Covid. Para quem não conhece a lei de acesso à informação, ela é uma lei de 2011. A importância dessa lei é ligada diretamente à noção de democracia, né, que, em geral, o direito é associado à ideia de que todo cidadão tem de pedir e receber toda e qualquer informação sobre o controle das entidades e órgãos públicos. Tá certo. Então, contar para a gente como é que surgiu essa ideia de usar a lei de acesso à informação para pedir essas informações? Bom, eu acho que, assim como o Augusto, que eu acompanho mais, né, no caso do Twitter, a gente conversa no WhatsApp, a gente tá lendo muita notícia, mas se informando muito, né, a respeito de tudo que está acontecendo. E, se não me engano, foi no próprio dia, ou no dia anterior, eu tinha lido aquelas recomendações, aquelas 6 recomendações da OMS, 6 critérios para que haja uma reabertura econômica em cada local, né, sem especificar se é país, município, estado. Vendo que Curitiba estava sendo elogiada, né? E a gente que vive aqui a gente não via nenhuma política realmente na prática, né? Para receber, merecer tais elogios. E via aquele elogio do Mandetta, né? Compartidário do Greca, e desse jeito, então, vamos ver se Curitiba está realmente cumprindo os critérios, né? Talvez eu esteja errado. Sabe, talvez eles realmente estejam fazendo as coisas certas, né? Surgiu a ideia de falar, não, vou lá perguntar se estão cumprindo os critérios, né? Sabem que pese Curitiba tem uma boa estrutura de saúde e tudo, sabe, teria que cumprir, sabe, aquilo ali é essencial. E vendo ali, foi assim que surgiu a ideia de fazer o requerimento. Eu estava conversando com uns amigos meus esses dias que o sistema de saúde de Curitiba, ele é um dos melhores do país, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção é que o Greca, ele se utiliza desse fato para burlar algumas coisas legalmente. Tu acha que Curitiba está preparada para esse surto que está surgindo aí, baseado nas coisas? Olha, baseado em dados que eu vi, Curitiba realmente tem uma vantagem em relação
a diversos outros municípios ou as outras capitais do país, né? Mas, diferente do que ele quer pintar, que Curitiba seria uma... Porque quem vê as entrevistas do Greca pensa que a gente vive numa Noruega, né, praticamente, de tão verdade. bom que é, sabe? Parece que é assim, nem primeiro mundo, é melhor que primeiro mundo. E em que pese Curitiba ter essa vantagem, não dá para o prefeito, para as pessoas se acharem que é o suficiente. Né? Tem uma série de requisitos ali a serem cumpridos, que é só você ver. No Japão, o Japão eu tenho certeza que o Japão tem uma estrutura hospitalar excelente, a Suécia, tudo, e estão sofrendo muito, né, com o problema. A Itália, se não me engano, por incrível que pareça, a coisa que o Brasil tem de muito bom é o nosso sistema único de saúde, né? Já tem esse acesso universal à saúde. Sim. E a Itália, se eu não me engano, eles também têm um programa parecido, mas pior que o brasileiro, né? Sabe, se não me engano, no caso da Itália especificamente. Sim. Então, que pese a gente ter essa vantagem, a gente tem esse problema de que parece que é um castigo divino, que foi a questão do Brasil passar por essa situação bem quando tem um presidente que é antiluminista, né? Sabe, que é contrário à ciência, contrário a fatos científicos. Então, pese a gente ter essa vantagem histórica construída ao longo das últimas décadas, a gente se perde nesse problema aí do momento. Quando você olha políticas públicas de saúde para combate à epidemia do coronavírus no Brasil, contágio no Brasil, o que é que você vê que está sendo feito a nível municipal, estadual e federal, e o que você acha que poderia ser melhorado nesses 3 anos? E qual desses 3 te preocupa mais, te preocupa menos? Como é que você vê essas 3 esferas? Olha, eu acho que tem um problema sério, que é a origem de todo o problema, que não existe quarentena, não existe isolamento social sem políticas de distribuição de renda, né? Sem uma garantia de uma renda básica universal para a população mais pobre, né? Além disso, também, como é que a gente vai discutir isolamento, cobrar um posicionamento dos empresários, de microempresários, e que fiquem em casa, sendo que os seus empregados estão com problemas, eles estão com problemas também, porque o governo oferece linhas de crédito, mas fomenta ali, mas processos extremamente burocráticos, demorados, sabe? As pessoas não têm segurança nenhuma que vão seguir, porque não é claro. Tá? Então, é difícil debater o problema de saúde sem debater a questão da política econômica, né? Sabe, de garantia, porque como é que você vai fazer com que as pessoas fiquem em casa se elas não têm dinheiro para comer, né? Sabe? Como é que vai ser? Daí gera outros problemas, além de questão econômica, do problema de violência, problema social gravíssimo. Então, não é nem problema econômico, né? Seria um problema social, na verdade, né? Então, eu acredito que a fonte de tudo do problema é discutir isso daí, né? Questão econômica e, inclusive, até em caráter... Acredito que o campo progressista brasileiro deveria até estar pleiteando mais, com maior ênfase essa questão da renda básica universal em caráter definitivo, né? O primeiro problema, que é um problema daí, é nacional, né? Da União. A questão do Estado, o nosso Estado também é alinhado com o governo federal e chegou até a anunciar uma medida lá de auxílio de R$50, isso aí acho que chega até a ser desrespeitoso, né? É lamentável. Que daí a gente vê lá os deputados lá, a Assembleia, que é um grande jogo aqui no Paraná, a Assembleia é um grande jogo das mesmas figuras, né? Muda ali um deputado ou outro, tem deputados ali na oposição ali que são pessoas sérias, mas eles sozinhos têm muita dificuldade de conseguir fazer as coisas, né? É muito difícil. Aqui no município a gente vê o Greca, a gente também tem que dar a César o que é de César, né? Eu acho que o grande problema é nacional, né? Nessa questão de distribuição de renda. Mas o Greca aqui também não ele finge que faz, sabe? Finge estar fazendo as coisas que agora vai endurecer, que agora não sei o quê. Só que ele está criando problemas de saúde e problemas futuramente econômicos, né? Porque finge que está fazendo as coisas, mas não está fazendo. Então Curitiba não fecha, então não tá fazendo a devida precaução ao coronavírus e também não está aberto a ponto de ajudar a economia, supostamente está ajudando nenhum dos dois lados, sabe? Só está piorando. Vai lá, não, agora Curitiba aqui, os empresários têm que respeitar 1,5 metro, que não sei o quê. Isso daí, na verdade, eles estão criando uma burocracia ainda maior para os empresários. A prefeitura ainda não se acostumou com a ideia que as coisas mudaram, né? Por mais que reabra, não vai ter mesmo uma clientela dentro, né? Para começar. Né? E eles estão vendendo a questão das máscaras, né? Só uma observação, como se fosse uma espécie de vacina, né? E a questão das máscaras, ela, na verdade, ela serve para proteger
contaminação do ambiente, ela não protege as pessoas da infecção, novas infecções. E o uso de máscaras correto, né? Porque eu não sei se vocês chegam a sair de casa, né? Eu saio de casa para ir no mercado uma vez por semana, normalmente às quartas, que é o mercado, e eu saio também para passear com a minha cachorrinha aqui 2 vezes ao dia. Tô fazendo até horários alternativos para levar ela para passear, que são horários menos movimentados possível, né? Que é 6 horas da manhã, e vou levar umas 7h30, 8 horas da noite também, que é um horário que já... Mas, às vezes, assim, eu encontro algumas pessoas na rua e raramente vejo as pessoas com máscara, sabe? Raramente. Olha, sabe que hoje eu saí para comprar comida também e a rua tá lotada. Parece que não tem nada acontecendo. O supermercado estava lotado, 2 da tarde, cheio de gente, cheio de pessoas idosas, inclusive. E parece que nada está acontecendo e não existe uma pandemia acontecendo. Eu moro aqui perto do Jardim Botânico, né? E eu também saio só realmente para fazer as coisas obrigatórias. Aí eu sempre vejo os Corona Runners, como diz um seguidor nosso lá do Twitter, os Corona Runners. Uma coisa que eu vi essa semana, o pai com um neném na rua, os dois sem máscara nenhuma, andando como se não tivesse acontecendo nada na vida, sabe? Das cenas mais icônicas que eu presenciei nesses tempos de pandemia de Covid. Estava eu lá na varanda da minha casa, olhando para a praça, e o jovem senhor estava com a máscara, tirou a máscara para poder espirrar melhor e colocou a máscara de volta. Essas questões, na verdade, que a gente meio que brinca, falam do grau até de seriedade que a população está dando para o coronavírus, ainda que a mídia às vezes até alerta, muitas vezes, mas parece que o clima de alerta sobre o coronavírus no Brasil, ele diminuiu nos últimos dias. A gente teve um período aí de maior isolamento, que você saía e não via ninguém, e hoje parece que as coisas estão voltando à normalidade, mas aí seria uma pseudo-normalidade. Bruno, a gente estava conversando, né? Eu e você conversamos assim naquela semana que você fez o pedido de informação para a prefeitura sobre os critérios que a Organização Mundial da Saúde indica para flexibilizar o isolamento social. Você acha que Curitiba atingiu esses critérios, né? Tem a questão também do engajamento social. Né? Bom, pelo que a gente vê, pelo fornecimento de informações ali da prefeitura, pedido ali, Curitiba só está cumprindo supostamente, né, que infelizmente daí teria que ver na prática para a gente ver se isso daí está acontecendo, mas vamos partir da boa fé que as informações ali são corretas, estão sendo 100% aplicadas também, né, sabe, de maneira correta. É só o item da casa de repouso que está sendo cumprido de fato, né, dos 6 itens ali da OMS. De resto, eles chegaram até a responder na parte do engajamento social, doações, né, porque daí aquelas doações RPC, que passa lá na RPC. Não sei se vocês estão assistindo. Os jornais da RPC eu não assistia há sei lá quanto tempo e agora eu tenho assistido um pouquinho mais, né? E daí eu tava vendo até num supermercado aí, acho que ontem, que o supermercado aqui liberou para receber doação, aqui tá uma caixa, e daí tá lá o repórter ao vivo falando 1 minuto, sendo que no fundo dele a logo do supermercado enorme aparecendo. Isso aí não é doação, né? Isso aí é publicidade. Porque aquele 1 minuto ali valeu muito mais do que foi doado. Sabe, ainda mais dando uma inserção dentro do programa, né? Aquilo ali tem uma valia gigantesca, sabe? Ainda mais associado a uma causa positiva, tudo. Esse engajamento social, essa solidariedade vista por Curitiba é uma maneira que eu discordo bastante, sabe? Porque isso daí não é a solução do problema. Até citando aí a Rosa Luxemburgo, o Augusto já deve ter lido bastante dela também, que as doações resolvem o problema por um dia, né? Às vezes por uma semana, quem sabe até por um mês, né? Mas nunca vai resolver de fato o problema, né? E é sempre uma manutenção, acaba servindo de manutenção dessas forças opressoras contra os oprimidos. Uma das coisas que nós estamos percebendo dentro dos modelos que a gente percebe, que a gente estuda, enfim, dentro dos estudos que nós temos políticos sobre economia, política, Estado, Covid-19, o que a gente tem percebido? Que algumas defesas, alguns posicionamentos são de um certo enfraquecimento. O modelo neoliberal, ele não é tão eficaz. Você acha, Bruno, que essa pode ser uma possível consequência ou um efeito colateral de repensar determinados modelos, até tradicionais mesmo, de
de economia, de Estado no mundo todo? Olha, eu acho que a questão do modelo neoliberal não funcionar em momentos de pandemia é não só na pandemia, no momento de guerra, isso fica muito evidente, né? Mais evidente do que é um modelo fracassado. Sim. Isso aí fica, ao meu ver, fica claro em todos os momentos. Como é que a gente vai falar que é um modelo que está dando certo, onde a gente vê aí o Brasil a gente tem enorme parte da população vivendo em condições miseráveis, sabe? Aumentando 12% de desempregados. É um modelo muito ruim. Daí a gente vê aí pessoas recebendo um auxílio de R$600, sabe? De 600 aí mais 50 aqui no governo do Paraná, enquanto tem outros que tem 1 bilhão de patrimônios sendo herdados por gerações. Não funciona, sabe? Ao meu ver, a pandemia só fica mais claro. E em outros, na União Europeia, acredito, por exemplo, que vai ter uma mudança radical nessa de renda. Mas aqui no Brasil, como eu falei, a gente teve um castigo aí divino, foi a gente cair nas mãos de Paulo Guedes e Bolsonaro. Sobre a questão da União Europeia, que a gente falou de outros países que estão investindo, a União Europeia, eles não só investem neles mesmos, tem vários programas que eles investem em outros países, normalmente em questões científicas ou em questões de cidades modelos, né? Sabe, de cidades inteligentes, em parceria com prefeituras da União Europeia, tudo. Inclusive, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo no Instituto, estudando aí, trabalhando com pessoas aí que já fizeram de projeto, para saber, porque a União Europeia disponibilizou agora 20 bilhões para projetos ligados ao coronavírus na área médica, na área de saneamento básico, na área de tecnologia, na área de políticas de distribuição de renda, de desenvolvimento sustentável como um todo, visando aquela Agenda 2030 da ONU, não sei se sabem que tem. Sei, os ODS, é né? Isso. E daí a gente tá estudando aqui de como que a gente pode viabilizar e trazer pro Brasil em alguns projetos, sabe? A gente ainda está estudando. Eu vou fazer um comentário quanto historiador. Não que a história sirva para fazer projeções, não é isso, mas as modificações, né, que a gente está falando aqui, que nós estamos falando, não é uma coisa automática, né, Bruno? Não sei se você concorda comigo. Concordo. Tem muito mais a ver com as lutas sociais que vão vir depois dessa pandemia do que com uma coisa automática que vai gerar uma mudança. Então, por exemplo, na Europa, já está gerando uma mudança, já se percebe, né? A gente já tem essa indicação. Mas no Brasil, depende um pouco da mobilização social, né? Depende de nós. Agora mesmo, literalmente amanhã, no caso, a gente vê daí das lutas aí que precisa para desenvolvimento dessas políticas públicas que beneficiem, né? E daí no ato qual que é a entidade responsável pelo ato do 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, né? Mas eu vi que chamaram o Rodrigo Maia para participar e o Fernando Henrique Cardoso, né? Eu falo, daí a gente fica preocupado, né? Porque se até esse campo tá lidando dessa forma, chamando o Rodrigo Maia, que há 2, 3 semanas atrás votou aquela aberração lá de carteira verde e amarela, que ele aproveitou do momento de pandemia para aplacar mais um golpe nos trabalhadores, né? Sabe, daí fica complicado, sabe? Imagine a direita aí, né? Sabe como é que fica nesse cenário. Sim. Sabe? A ideia do pessoal é fazer uma frente ampla, digamos, supostamente democrática contra o Bolsonaro. Eu acho. Mas eu acho que é um pouco ilusão. Ela né? tem que ser ampla, mas alguns setores que estavam até outro dia, até 2 dias atrás, com o Bolsonaro, né? É um pessoal que volta atrás, né? O Augusto, que estudou a gripe espanhola aí na última semana bastante, que falou, na gripe espanhola teve a primeira crise, passou o tal do pico, né? Que daí o pessoal interpreta dessa forma equivocada. A segunda onda que veio foi bem mais mortal que a primeira, e depois veio a terceira, que foi ainda mais mortal que a segunda, que foi a devastadora, foi até a segunda e a terceira. Na Alemanha mesmo, eles estão começando a reabertura do país, já tiveram um problema de subir bastante os casos de volta, né? Relembrando as questões aí da gripe espanhola, acabei lendo um trecho de um livro que lembrava que em 2009 se fez uma pesquisa nos Estados Unidos e se descobriu que uma parte das mortes na época da gripe espanhola foi causada pelo excesso de automedicação de aspirina, porque os pacientes pegavam a gripe, o medo de ter a gripe espanhola era tão grande que eles se automedicavam com aspirina de uma forma exagerada, e isso aumentava as chances de hiperventilação e de edema pulmonar. Quando eu li isso, eu me lembrei da questão da cloroquina, né, que é uma questão que foi 1 semana, já não se fala mais, mas que se foi vendida, né, como panaceia pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, como se as pessoas não precisassem se importar, né, com a pandemia,
pudessem continuar trabalhando, porque a cloroquina ia resolver todos os problemas, sendo que a gente não tinha nem estudos. Só esse comentário que eu ia fazer. Ninguém fala mais, mas o Bolsonaro mesmo assim, ele investiu uma cacetada de dinheiro na compra dos materiais da Índia, vindos da Índia, né? E o governo do Paraná o governo também, do Paraná né? faz o que o nosso governador aí, Ratinho Júnior, né? Pô, até pensar Ratinho Júnior. O governo do Paraná comprou uma quantidade aí de cloroquina, de hidróxido de cloroquina, só que já se descobriu que esse medicamento não é tão eficaz quanto se esperava. E agora eu me pergunto o que vai ser feito com esse material, né, que foi comprado com dinheiro público. Pois é, né? E vai passar batido. Infelizmente vai passar batido só, né? Ô Bruno, e você acha que com essa questão da cloroquina comprada pelo governo, você acha que não tem como, aqui no Paraná, por exemplo, responsabilizar tanto, né, o governo do estado aí com essa compra de cloroquina, quanto, por exemplo, as ações do GRECA, né, para abrir o comércio? Será que existe uma forma de responsabilizar? Eles podem responsabilizados, sim, por uma ação da improbidade administrativa por não zelar pelo interesse público, né? Mas isso daí é um tanto subjetivo. Por mais que pareça claro, é muito difícil, sabe, que eles sejam de fato condenados judicialmente por causa disso. Eu imagino que a condenação que o GRECA possa vir a sofrer esse ano na eleição dele, né? Isso eu acho que a maior condenação que ele vai poder passar seria essa daí, sabe? Mas tirando isso daí, judicialmente acho que é possível, sim, ação, sabe? É válida, só que o judiciário não é tão simples assim, né? De se condenar numa ação de improbidade. Sinceramente, não sei se seria viável essa condenação, né? Sobre as questões políticas públicas de saúde em geral, mas sobre a cloroquina em si, eu não sei, não tive acesso a valores, a forma como isso daí foi feito, para poder responder clareza. Eu teria que analisar melhor aí a situação. A política aqui do Paraná ela é muito chapa branca. Teve até o caso aí temos daquele aplicativo o Aula Paraná, que é o aplicativo EAD do Sistema Público Paranaense, que eles contrataram. Esse aplicativo custou para o Paraná R$300 mil. E para o estado de São Paulo, o mesmo aplicativo utilizado de graça. São Paulo não pagou nada e o Paraná pagou. Além de vários outros problemas, de suspeita de roubo de dados, ligação com a família Bolsonaro, vai longe nessa história. Foi feita a solicitação para o secretário de Educação justificar vários itens há 2 semanas atrás, se não me engano. Daí ele acabou não indo, enrolou, daí ele foi agora segunda-feira. Na segunda-feira não deixaram nem a oposição fazer as perguntas. Tinha que fazer as perguntas enviadas por escrito pro Romanelli perguntar pro secretário. E daí ficou aquele negócio de chapa branca, as perguntas lidas de maneira bastante desleixada, passou batido. Esse é um resumo pra gente situar a política aqui no Paraná, né? Sabe, na Câmara Municipal a mesma coisa. Infelizmente acaba ficando tudo um jogo de compadre, né? Além da questão jurídica ser incerta, no campo político também não há uma mobilização de fato para que aconteça um clima, né, social para que isso aí acontecesse também, sabe, para que houvesse pressão. A mídia daqui também não ajuda, a Gazeta do Povo, RPC, sabe, infelizmente também não ajuda nem um pouco nisso daí, né? E a gente pagou esse aplicativo, sendo que a gente tem aqui no Paraná a Celepar, né, que é uma empresa que faz aplicativo. Todos os estados, tirando Paraná, São Paulo e Amazonas, todos eles ou é aplicativo público desenvolvido pelo governo. O Ceará fez uma licitação para que empresas oferecessem voluntariamente, gratuitamente o serviço delas, em troca eles ganhariam uma propaganda. E teve essa no Ceará, mas todo o resto está usando o Google Classroom, plataformas desse tipo, né? Que daí são gratuitas, acabam sendo, e melhor, até porque esse aplicativo aqui do Paraná nem funciona. O que você acha que pode ser feito para a população ter esse direito à saúde? A gente até poderia falar juridicamente, que é um direito constitucional, né, que é o direito universal à saúde, um tanto teórico falar disso aí no momento, né? Que por mais que esteja ali escrito, na prática não tem como aplicar. Em tempos normais, uma pessoa que teve lá um acesso negado, eles podem requerer judicialmente acesso à saúde, dependendo de cada caso a argumentação, né, varia de acordo com cada caso, mas teria esse acesso com base nisso daí. Só que no atual momento, como é que um juiz vai determinar? Ele pode até determinar
Pô, não tive acesso, uma pessoa lá entra falando que não teve acesso à saúde, né? Não conseguiu, porque os hospitais, daí vai ver, os hospitais são lotados. Daí como é que vai fazer o judiciário, como é que vai determinar uma coisa dessa, sabe? Pode até determinar, mas como é que vai ser colocado na prática, no mundo real? Na questão jurídica, totalmente figurativa. Na questão do mundo daí político, a principal coisa que as pessoas podem fazer é o isolamento social, que daí é seguir as recomendações médicas sérias e tentar, nesse meio tempo, aproveitar e se politizar mais, né? Entender melhor a situação de nós no mundo, entender que a gente não pode aceitar tanta desigualdade social, propiciando que esse tipo de coisa aconteça, né? Eu acredito que a educação política é o entendimento de cada um no mundo, entender, sabe? Ter orgulho de quem é, sabe? Do povo, seu povo, sabe? E requerer essas coisas de maneira mais, sabe? As pessoas não podem ter vergonha, não é querer ver esse cara rico, quer ser igual, e daí acaba votando no candidato dos caras porque vira igual. É o povo que acha que imitando o rico vai ser rico. De fato, né, o isolamento social é a nossa principal arma e tudo. E foi uma das coisas que nós comentamos no nosso primeiro episódio. Essa pandemia, ela vai trazer mudanças, e muitas dessas mudanças nas micro-relações, em como as pessoas vão lidar com o toque, com o outro, até com as relações virtuais, né? Como é que vai ser. Concordo plenamente que vai alterar em muitas coisas. Política nacional, política internacional, política estadual, tudo isso aí acho que vai mudar bastante, sabe? Esses momentos de crises mais severas mudam muito a questão de posicionamento político dos países, estados, né? Tanto é que a Segunda Guerra Mundial, a geopolítica até hoje é baseada no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Sabe, os Estados Unidos virou a referência. Não chegou o momento ainda, mas vocês perguntam das dicas culturais, já dando uma sugestão. Tem aquela série na Amazon, é aquela do mundo paralelo, como se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Ela tem ali a historinha dela também, né? Romance ali, tudo mais. Acho genial ali mostrar. É muito claro essa questão de como a Segunda Guerra Mundial alterou o planeta, questão de costumes. E o mundo a gente vive até hoje é pautado no que aconteceu na guerra. Pode acontecer muito na questão do coronavírus. Até que ponto a cultura chinesa vai nos afetar, né? Sabe? Nos afetar a nossa geração, talvez nem tanto, né? Que pese a gente ser novo, talvez a gente não viva isso daí, porque a gente não vai estar, talvez, tão aberto, mas até que ponto vai afetar daqui 30, 40 anos por causa do que está acontecendo agora, né? Eu queria te perguntar, Bruno, além de estar visando a reeleição, o Greca, a gente percebe que ele quer se reeleger. Além de visar a reeleição, o que mais está se baseando em quê? Acredito que o pessoal do transporte público, é o pessoal da CP, é esse pessoal aí que aconselha, né? O embasamento dele é esse aí. Estudos não, né? Desespero de pessoas que têm um modelo falido neoliberal, querendo que a roda não pare de girar, achando que as coisas vão continuar como são. Né? Infelizmente, para eles e para nós, né, por um lado, não vai mais ser. Né? Então, eles estão ainda na fase da negação do luto. Né? Então, e daí colocam essas coisas na cabeça dele, que não é um cara, não parece um cara com firmeza ideológica, firmeza social, sabe? Só basta ver como ele lida com a questão dos moradores de rua, né? Isso daí fica muito evidente. Eu acho que é nisso aí que ele está se baseando, no pessoal que almoça com ele no Graciosa. Até contar um caso, quando começou a crise, tentei ajudar o pessoal lá da Defensoria Pública e a gente conseguiu ali a sede ali do estádio do Paraná, Vila Capanema, para que os moradores de rua ficassem, para usar o vestiário, para tomar um banho, poder ter o mínimo ali de condições básicas, poder se alimentar. E estava tudo certo, sabe? Até foi disponibilizado containers, até para colocar o pessoal também dormir em condições melhores, poder tomar banho, poder limpar a roupa, tudo. E o Greca vetou, não quer dar esse espaço para os moradores de rua mesmo. Falando sobre a imprensa daqui, só que daí tem a ver com isso daí. Vendo a situação, eu fiquei desesperado. Não é possível que com 7, 8 mil moradores de rua ninguém vai fazer nada, né? Sabe? Tentei levar, daí fizemos ofício junto com a vereadora lá, Maria Letícia, com o Gora, o deputado e outras entidades aí da sociedade civil. E daí eu levei para a RPC e falei, olha aqui, a gente mandou um ofício, tá aqui e tal. Pô, tá aqui a cópia que o prefeito já leu faz uma semana do e-mail e até agora não resolveram, o problema tá aí e tal, a crise crescendo. E daí a pessoa da RPC, a jornalista lá, leu, não me respondeu, eu pensei, pô, ignorou, né? Que pena. Dia seguinte, ligo pra ver esse jornal lamentável. E uma matéria lá falando um monte de lorote da FAS. Não, que a gente tá fazendo isso, que estamos planejando aquilo, coisas que até agora não aconteceram. E eu olhei aquilo, mas olha, minha vontade foi de pegar o telefone e ligar pra jornalista ali na hora e descer a boca. Eu não vou falar exclusivamente da RPC, mas eu admiro muito quem tem capacidade
de assistir qualquer telejornal de manhã antes de ir pro trabalho, porque é só receita de bolo. Eu, como jornalista, eu assisto Sim. 10 minutos e olhe lá. Conta pra gente o que você vem fazendo nesse período de distanciamento social. Gosto de caminhar pra caramba, sabe, normalmente. Então, pra mim, é um sofrimento ter que ficar dentro de casa. Nas primeiras 2 semanas ali, olha, minha produtividade aqui em casa estava sendo zero. Assim, não conseguia fazer nada. Loucura, assim, nesse aspecto, né, sabe? Passear com a minha cachorrinha de manhã cedo e agora no começo da noite. De um tempo pra cá, eu tenho sido mais produtivo em casa. Ter disciplina ali, de sentar ali umas 7h da manhã ali e fico até a noite numa boa trabalhando, sabe? Sem maiores também agora problemas, sabe? Pouco a pouco a gente vai se adaptando. E conta pra gente, então, uma dica de filme, livro. Vou dar uma dica de filme, que eu até falei pro Augusto, esses dias ele até me passou outra na mesma temática ali, que se chama Alemanha Ano Zero, mostrando a reconstrução da Alemanha no pós-guerra e como a realidade social para aquele povo era dura naquele momento. E ainda muitos com a mentalidade ainda nazista. Traz muitas lições que podem ser aplicadas, não num cenário tão catastrófico como aquele, né? Que pese a nossa crise ser dura, eu não tenho a menor dúvida que essa questão da Segunda Guerra Mundial foi bastante pior. Um filme que traz bons lecionamentos para o momento que a gente vive. E você, Guto, qual a sua dica de hoje? O Juan Carlos Onetti, que é um escritor pouco conhecido aqui no Brasil, uruguaio, que foi muito influenciado pelo existencialismo, e eu tô lendo ele agora aqui no isolamento da minha casa. Mas eu lembrei de outras 2 coisas, de uma coisa que pode ser útil agora no tempo nesse tempo de coronavírus, que é a Sociedade Brasileira de Infectologia. Eles fazem recomendações sobre o tema do coronavírus. São umas pessoas muito sérias, que inclusive o presidente é aqui de Curitiba, né, o Dr. Clóvis, e eles inclusive têm batido muito na tecla do isolamento social, né, recomendando o isolamento social como a única forma de realmente se evitar a Covid. Então é um site muito útil para as pessoas, né? Ele também tem informações sobre HIV, sobre outras infecções, ISTs também, e é um site útil. Essa dica o site é infectologia.org.br. E aí outra coisa que eu me lembrei é que a Netflix lançou um documentário sobre o coronavírus, que chama Explicando o Coronavírus. É um documentário bem curto e bem didático. Eu acho que é uma boa dica também, para quem quer se aprofundar nesse tema, né? Sim. Eu não tenho muitas dicas para dar porque eu fiquei envolvido com a edição do nosso piloto, mas eu queria dizer que para quem não tem um Globoplay assinado, tá liberado Os Normais, A Grande Família e Tapas e Beijos, que são 3 séries que eu adorava assistir, que é de comédia e dá um alívio nesse tempo de distanciamento social. Indo um pouco aí nessa vibe que o Guto trouxe sobre existencialismo e tudo, o livro que eu pretendo recomendar se chama No Café Existencialista, da escritora britânica Sarah Bakewell. É um livro que mistura ficção e realidade, que eu gosto muito. Eu que sou apaixonado por filosofia. Bruno, eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite da gente. E você que acompanhou a gente até agora, eu quero também agradecer. Siga a gente em todas as redes, Tubocast. Nós do Tubocast queremos agradecer também o Gustavo, que é o meu namorado, que foi super legal e fez todos os logos do Tubocast, fez várias artes, e os 3 que participam do projeto, o Diego e o Júlio, queremos agradecer pela disposição e pela gentileza de ter feito essas artes para nós. A gente se vê no próximo episódio.